Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, em dias normais, hoje seria um dia de expectativa, um dia de ansiedade por conta de um feriadão. Mas nós estamos vivendo dias que parece que todos os dias são iguais. E difícil viver essa expectativa, né? De um feriadão. Mas amanhã seria celebrado o feriado da Sexta-feira Santa. E essa semana que nós estamos vivendo é conhecida como a Semana Santa. E hoje deveria ser aquele dia em que as pessoas deveriam estar vivendo essa expectativa deste feriadão, desse momento em que mais uma vez o mundo cristão celebra a Páscoa. Vivemos em tempos em que há algumas celebrações que têm o seu embasamento bíblico, né? Como a Páscoa, no sentido de que é uma festa judaica. A maioria dessas festividades, elas perderam o seu verdadeiro sentido, a sua verdadeira mensagem, por conta de que elementos e símbolos, figuras profundamente estranhos à Páscoa tenham tomado lugar de destaque, como tem tomado lugar de destaque em outras celebrações que se dizem cristãs, como a celebração do Natal e tantas outras celebrações. E nós aprendemos com as Escrituras que a Páscoa tem uma mensagem especial. Quando ela era praticada pelos judeus, ela simbolizava o livramento dos judeus da escravidão do Egito, que apontava para uma realidade de uma libertação muito maior e muito mais especial, porque ela apontava para o sacrifício de Jesus. A Páscoa, o sacrifício do Cordeiro Pascal, tinha como finalidade apontar para o sacrifício de Cristo, como todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Então, se a gente quiser entender o sentido desta festa, desse momento em que as pessoas pensam sobre a Páscoa, a gente devia se voltar para as Escrituras, para pelo menos pensar no significado, a importância e quais são os verdadeiros símbolos desse momento em que as pessoas dizem celebrar a Páscoa. Eu gostaria de ler com os irmãos nesta noite Apocalipse capítulo 5. A nossa mensagem está dentro desse contexto atual que nós estamos vivendo, como estamos falando desse período de Páscoa. Versículo 1, capítulo 5 de Apocalipse. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles eram milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que nele há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Esse relato bíblico que acabamos de ler revela como deve ser a celebração da Páscoa. Nós temos aqui a Páscoa como sendo celebrada no céu. E a Páscoa que é celebrada no céu, a figura central da Páscoa é o Cordeiro. Ele ocupa o lugar de centralidade em tudo aqui. Todos estão ali olhando para ele, prestando suas homenagens, e todos estão falando da sua grande obra de ter dado a vida, porque disse: o Cordeiro foi morto. Há uma centralidade do Cordeiro nessa celebração do capítulo 5, nos céus, por parte dos seres angelicais, daqueles que foram os observadores da grande obra da redenção. Não foram eles os beneficiados de forma efetiva e direta, mas que demonstram uma alegria singular, e que coloca aqui o Cordeiro como figura central desta celebração grandiosa. E esse capítulo nos ensina que de fato o Cordeiro é que deve ocupar o lugar central da celebração da Páscoa, e não outros elementos, e não outras figuras e outros símbolos, como nós vemos nos nossos dias. Observe que a narração do texto nos mostra, em primeiro lugar, um pranto copioso e um choro desesperado, e depois nos mostra uma celebração jubilante, alegre, cheia de regozijos, cheia de declarações triunfantes e vitoriosas. E a palavra nos mostra claramente a situação que leva João a chorar de forma copiosa. A palavra nos diz que ele chorava muito. O choro precede o momento da alegria. O choro antecede a celebração do júbilo. Porque a primeira visão é a visão da impossibilidade, é a visão da incapacidade humana. A primeira visão é a visão da falência dos homens. A primeira visão é a visão da impossibilidade de haver redenção vinda de qualquer parte da criação, quer seja dos homens ou dos anjos. Porque quando João está diante dessa experiência, ele escuta um anjo forte bradando com uma voz forte e dizendo quem é digno de abrir o livro e de romper os selos. E a palavra diz que ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, não podia abrir o livro, nem olhar para ele. Nem entre os anjos, nem entre os homens, nem entre todos os seres criados, se encontrava uma criatura que pudesse cumprir as exigências postas por Deus para que se desenrolasse esse livro e a história da humanidade pudesse ser concluída de uma forma em que nós fôssemos levados de fato à grande vitória da redenção. O choro revela a
impossibilidade, o desespero. O choro revela aquele sentimento de impossibilidade, de falência humana. A palavra diz que João chorava muito porque não havia ninguém capaz, nem entre os anjos, nem entre os homens, que pudesse abrir aquele livro. Por isso que o texto começa com uma expressão de choro copioso, mas que caminha para a alegria, caminha para a celebração, e uma celebração que inclui também a todos, assim como essa percepção da incapacidade inclui toda a criação, inclui todos os seres viventes. A celebração da vitória também é inclusiva. Quando João está naquela experiência de um choro desesperado, de um choro inconsolável, um dos anciãos chegou para ele e disse: não chores, pare de chorar, há uma notícia maravilhosa para você, há uma palavra de consolação para você, há uma mensagem de esperança para a sua alma. E a palavra de esperança que veio é esta: não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A notícia é que alguém se dispôs. A notícia é que alguém se tornou digno, apto, capaz de intervir nessa situação de total desespero, de total falência, e ele se tornou capaz de desenrolar esse livro da história, esse livro que levará à consumação de todo o plano de Deus para a humanidade. E enquanto João recebe esta mensagem, ele para de chorar diante da mensagem consoladora que lhe é dirigida. Ele vê, ele olha, e ele vê no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé, um cordeiro como havendo sido morto, como um sinal de um vencedor, como um sinal daquele que se levantou de entre os mortos e está em pé. A visão que ele tem é de um cordeiro como havendo sido morto, porque ele identifica as marcas que dá para ele entender que aquele cordeiro tinha sido sacrificado. Aquele cordeiro tinha passado pela experiência do sacrifício oferecido, mas que mesmo depois da morte ele está em pé, vivo, vencedor, vitorioso. Ele identifica que as marcas e as feridas que ele traz consigo eram feridas mortais, eram feridas, eram cicatrizes que o havia levado à morte, mas que ele estava em pé, como vencedor, triunfante, no meio de tudo que estava acontecendo ali, sendo centralizado no meio de todos que estavam ali, como centro das atenções de tudo, porque agora tudo está convergindo para ele, sendo ele o centro da adoração no céu, de uma celebração jubilosa por parte dos anjos, que celebra a obra da redenção, que celebra a obra triunfante de Jesus. Louvado seja o nome dele para sempre. E a palavra diz que quando o cordeiro toma o livro, daquele que está assentado, os seres viventes, os anciãos, se prostra diante do cordeiro, trazendo consigo harpas e taças de ouro cheias de incenso. Eles vêm preparados para a adoração, eles estão preparados para o culto, eles vêm preparados com todos os elementos da adoração,
porque eles sentem que agora é hora de compor um novo cântico, uma nova forma de adorar a Deus por suas grandiosas obras e seus feitos. Esse cântico é o cântico da redenção, é o cântico que celebra a vitória do Cordeiro. Se você ler o relato da criação nos livros poéticos, você vai encontrar dentro do relato da criação, de forma poética, que havia uma celebração quando Deus criava o mundo. As Escrituras nos diz em Jó, o próprio Deus falando para ele: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra, e os filhos da alva, os anjos, cantavam, jubilavam, enquanto eu criava o mundo, eles cantavam. Da mesma forma, o livro de Provérbios nos revela esse momento jubiloso da criação, um momento de alegria extraordinária, um momento de celebração grandiosa. Acontece quando a obra da criação é realizada por Deus. A palavra diz que as hostes celestiais cantam enquanto Deus dá a sua palavra criativa para trazer à existência tudo que nós conhecemos. E agora? Agora Deus está recriando de novo. Deus está recomeçando, pegando aquilo que se tornou um caos, aquilo que se tornou a condição deplorável da queda, e recomeça de novo. E quando ele recomeça de novo, o que ele quer é que todas as hostes celestiais também cantem esse momento, celebrem este momento com toda alegria, com todo regozijo. As Escrituras dizem que no dia em que o Filho de Deus foi introduzido no mundo, no exato momento do seu nascimento, depois de ter se encarnado e sendo formado no ventre de Maria, e que veio a existência, Deus ordenou as milhares e milhares de hostes celestiais que descessem sobre os céus de Belém e cantassem naquele dia, porque Deus estava recomeçando de novo. Aqui no céu, os seres celestiais cantam a obra da redenção, mas o sangue de Jesus não exerceu um papel de redenção sobre os anjos. O sangue de Jesus, ele redime a humanidade, o ser humano, a criatura humana. Se os anjos celebram de forma alegre a obra de Cristo, quanto mais nós, os beneficiados diretamente por essa obra grandiosa do Criador. Quantos compreendem isso? Quantos sabem o que significa a Páscoa de verdade? A Páscoa que é celebrada no céu pelos anjos. E a Páscoa do céu, o centro dela é o Cordeiro que morreu, que está vivo, está de pé diante de todos os seres celestiais, para ser celebrado aqui nesta hora. Esse é um momento que nos enseja a pensar sobre a obra do Cordeiro, o sacrifício dele. Se os anjos celebram, e a obra da cruz não foi para salvar anjos, foi para salvar os homens. O sangue do Cordeiro é derramado para justificar os homens, e os homens vivem uma indiferença total, quando não chega ao absurdo e ao máximo de zombar da própria obra da cruz. Muitos se comportam com indiferença e não sabem que a única razão de Deus manter esta criação caída e destituída da sua glória foi porque Ele na eternidade decidiu o seu Cordeiro que tiraria o pecado do mundo.
Porque o apóstolo Pedro diz que ele foi o cordeiro imolado ainda antes da fundação do mundo. Apocalipse 13 nos diz que ele foi o cordeiro que ainda foi morto antes da fundação do mundo. A razão de Deus manter este mundo como está, o mundo que a palavra nos diz, quando Paulo falando na carta aos Romanos capítulo 3, o mundo que se fez inútil para Deus, é porque havia a grande esperança do Cordeiro vir redimir. Então a gente tem a indiferença de alguns, e alguns chegam ao absurdo de zombar da obra de Cristo, chegam ao absurdo de fazer caricaturas e zombar daquilo que ele fez. Se os anjos, seres poderosos, se prostram diante do Cordeiro, como uma criatura tão insignificante como o ser humano pode fechar o seu punho na direção dele e resisti-lo, e blasfemar dele e zombá-lo? As pessoas continuam com a mesma atitude que tiveram no dia em que ele foi crucificado. No dia em que ele ficou suspenso no madeiro e agonizava naquela cruz, havia pessoas que zombavam dele e diziam: tu não és o Cristo. E até hoje a gente vê, principalmente agora, recentemente, em festas desse país, Jesus se tornou alvo de zombaria, de escárnios. A sua cruz se tornou símbolo de escarnecimento por parte dos homens. Eu e você que temos consciência do valor da obra dele, louvemos juntamente com todos os anjos e digamos: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Sem saber que este Cordeiro, que se apresenta como aquele que se tornou o sacrifício perfeito e substituto por nós, é também o mesmo Cordeiro que vai se irar nos últimos dias. O Apocalipse nos mostra uma humanidade gritando em desespero nos acontecimentos finais da história, quando os ais de Deus forem derramados sobre a terra, quando as pragas forem derramadas sobre a terra. Nós estamos apenas tendo um prenúncio do que será o tempo do fim. Nós estamos tendo apenas um pequeno ensaio do que serão as pragas que tem no Apocalipse, e diz que a humanidade gritará dizendo assim: nos livre da ira do Cordeiro, simplesmente porque não quiseram o amor do Cordeiro, simplesmente porque não aceitaram a paz proposta através do seu sacrifício. Se os anjos celebram, quanto mais nós devíamos celebrar, cantar. O assunto desta celebração, constantemente, que é repetido aqui por várias vezes, é a morte do Cordeiro. O Cordeiro morreu, o Cordeiro morreu. É celebrada a morte do Cordeiro. Por quê? Porque eles sabem que ele morreu, mas ele está lá de pé diante deles, vivo, vencedor, vitorioso. Por quê? Porque as garras da morte não conseguiu retê-lo, porque as garras da morte não segurou. A morte segurou a todos os homens. A morte segurou homens piedosos como Abraão, como Noé, como Jó, como Daniel. Todos eles entraram na dimensão da morte e ficaram retidos por ela, mas ele entrou lá, e a palavra
diz que era impossível que ele ficasse retido pela morte, porque o pecado que ele carregou sobre si na cruz não era dele. O aguilhão da morte, que é o pecado, a morte perdeu nele. A morte é despojada da sua arrogância, da sua presunção, da sua assombrosidade. Ela se torna mansa diante dele, vencida a sua ferocidade, porque ele é o conquistador da morte. Por isso podemos celebrar como profeta: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ele é o vencedor. E os anjos celebram, cantam. Digno é o Cordeiro, digno, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Você faz parte deste povo. Aleluia. Você está incluído entre essa multidão que João fala aqui. Se prepare, porque numa hora dessa você vai contemplar o vencedor, o Cordeiro de Deus. Como vencedor, os muitos anjos celebraram: digno é o Cordeiro, com grande voz, sem timidez, sem retração nenhuma. Você que foi redimido pelo sangue, você tem que dizer para este mundo que Jesus tem a solução. Aleluia. No versículo 13 ele diz assim: então eu ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, em todas as coisas que neles há, dizerem ao que está assentado sobre o trono, ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, para todos sempre, amém. A palavra nos diz em Romanos capítulo 8, que a criação está gemendo, sem poder cantar. A criação está desde a queda do Éden, numa eterna lamentação, numa eterna lamentação, num gemido constante, num estado de trabalho de parto até agora. Mas está chegando o dia, como o Apocalipse diz, que toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, vai cantar e vai dizer: o Cordeiro nos libertou do cativeiro. E todos nós seremos libertados do cativeiro da corrupção, na revelação dos filhos de Deus, como diz a criação. Aleluia. Por enquanto, você que já é as primícias disso, como diz a Bíblia, nós somos as primícias da criação de Deus. Nós recebemos o penhor disso, nós já participamos das coisas celestiais. A palavra diz que nós já experimentamos o poder do mundo vindouro, nós já sabemos um pouco daquilo que vai ser a efetivação e consumação de tudo. Celebre a Ele nesta noite. Você já tem o penhor do Espírito no seu coração para celebrar com alegria. E todos dizem aqui: amém. Assim seja, porque Jesus é o amém. Ele diz: eu sou o amém. O que é o amém? A palavra final para tudo. A palavra final para tudo. Os homens podem dizer o que quiserem,
pode ter os mais terríveis presságios, nós estamos vivendo em esperança. E o nosso Senhor prometeu que antes que chegasse o tempo da ira, Ele arrancaria o seu povo desta terra. E a terra já dá sinal que já não mais nos suporta aqui. O rapto está chegando. Aleluia. Aleluia. Oh, digno é o Cordeiro, digno. Se os anjos podem cantar a obra da redenção, nós que somos o alvo dessas bênçãos não podemos ficar calados. Vamos nos unir aos anjos e dizer: digno, digno, digno é o Cordeiro.